O primeiro episódio dessa temporada do Geocache, a temporada 4, foi falando sobre quais eram as nossas principais expectativas para 2022. E nesse episódio nós falamos um pouco sobre o que a gente esperava das distros para o final do ano. Bem, nós já estamos aqui no mês 7, metade de 2022 já foi pelo ralo, e eu convidei o meu companheiro aqui, meu colega Raul Craveiro, para conversar com a gente sobre o atual estado das distros Linux em 2022. Então, nós usamos basicamente três fontes de informação. Uma é o Google Trends, que é uma ferramenta que você pode acessar em google.com/trends, e você digita qualquer palavra que você queira ali, e ele vai te retornar ou um termo de pesquisa, ou se for uma palavra específica, como um nome de um sistema operacional, ele vai te retornar algumas estatísticas referente ao sistema operacional. Então, este foi um dos meios que nós utilizamos para coletar os dados. Outra ferramenta que nós utilizamos foi o SEMrush, que é um parceiro aqui do canal também, e ele tem uma ferramenta que te permite também monitorar palavras-chave, só que aí ele não consegue filtrar por tipos específicos de palavra-chave em diversas outras bases de dados. E uma outra ferramenta que é muito conhecida pela comunidade e que a gente vai usar ela apenas como referência, porque ela não é uma fonte de dados estatísticas, é o DistroWatch. Muita gente conhece, muita gente acessa, mas a gente sabe como que o DistroWatch funciona, ou a gente faz uma vaga ideia, pelo menos, de como ele funciona, porque não é documentado. Nos últimos 12 meses, o DistroWatch cita como o distro número 1 em intenção de pesquisa dentro da plataforma dele o MX Linux, em segundo lugar o Endeavor OS, em terceiro lugar o Linux Mint, em quarto Manjaro, em quinto o Pop OS, em sexto Ubuntu, em sétimo Debian, em oitavo Garuda, em nono Fedora, em décimo o Zorin, em 11º, o Elementary. Em 12º, o OpenSUSE. Em 13º, o Lite, que é o Linux Lite. Em 14º, o KDE Neon. Em 15º, o Antix. Eu pesquisei no Google Trends por todas essas 15 primeiras distribuições e foi bastante interessante porque, tirando as 4 primeiras, as 4 tops do Google, as demais são consideradas inexpressivas em relação às buscas na ferramenta do Google. O que já dá algumas dicas pra gente de como que muitas vezes a gente está tão inserido numa bolha, né, Raul? Que a gente acha que a Uhum. nossa vida está bombando e, na verdade, no mundo geral, não tá, né? Confesso que alguns dos números me surpreenderam. E nessa questão do DistroWatch, é engraçado porque o MX Linux está em primeiro tem, tipo, muito tempo. Às vezes, tipo, nem tem novidade do MX Linux, ele tá lá em primeiro, ele não sai. E a gente sabe, né, por todos os outros números que a gente vai apresentar, que o MX Linux definitivamente não é a distribuição mais popular. E é por isso e por outros motivos que a gente acaba não levando tanto em consideração esses números do DistroWatch. É realmente para fim de comparação só. Mas quando você pega os números do Google Trends, o Ubuntu é disparadamente a distribuição mais popular. Eu acho que até a parte do Ubuntu, todo mundo esperava, sabe? Que fosse ser a mais popular. A gente sempre fala que é a maior distro Linux. Mas eu acho que os números que vêm depois disso que às vezes até surpreende um pouco, né?